Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Aquele que vive eternamente, que era, que é e que há de vir. Ele abençoe sua casa, sua vida e os seus negócios. Ele abençoe a sua entrada e a sua saída, que a mão poderosa do Senhor possa te levantar e te socorrer. Lembre-se, hoje é o dia perfeito para recomeçar, para reconstruir, para sonhar, para projetar no Senhor. Há sempre esperança. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículos de número 23 ao versículo de número 25, que nos diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, ele dará a sua vinha e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. O acontecimento se dá no período do Reino Unido. Saul foi o primeiro rei de Israel, no chamado Reino Unido, que governou Saul, Davi e Salomão, cada um desses com cerca de 40 anos. Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, e nesse período Saul esteve na presença de Deus de 1 a 2 anos, depois que ele passou a governar, e depois disso ele afastou-se de Deus e da palavra e dos ensinamentos, e deixou de ouvir o Senhor. Diante de todas as batalhas que haviam, e todas que Saul e seu exército havia enfrentado, esta batalha foi um diferencial, principalmente na vida de um homem, e esse homem tinha em si, era um jovem guerreiro, um jovem que tinha um anseio muito grande de fazer uma diferença, que vivia atrás dos currais de ovelhas, já havia sido escolhido como rei, mas também o tempo de Deus ainda não havia chegado para ele. O tempo de Deus é muito importante para a vida de todas as pessoas. O tempo acaba sendo Senhor de muitas coisas e Deus Senhor de todas as coisas.
Ele foi visitar os seus irmãos na batalha a pedido do seu pai, Jessé. E quando lá chegando, os homens, o exército de Israel, estava vivendo um dos piores problemas da sua era, estavam tendo uma das piores crises que eles estavam passando, e sem saber lidar com esta situação, Davi, que foi somente fazer uma visita aos seus irmãos para ver como estava, ele agora toma conhecimento de uma situação que assolava Israel, e que Israel estava sendo desafiado a lutar ou a se entregar aos filisteus, a pagar impostos, a ceder às suas mulheres, a ceder terrenos. E Davi ouviu, esta era uma crise, eles estavam numa crise de guerra, estavam numa crise espiritual. A vocação de Davi, através de Deus já ter tido rejeitado Saul por causa da vida espiritual negligente que ele levava. É preciso lembrar que antes de ter um rei em Israel, havia um governo teocrático, um governo de Deus, formado por juízes escolhidos por Deus, os quais defendiam as suas causas, não obstante a vontade de Israel manifestada publicamente naqueles dias. Eles pediram Deus um rei, e Deus deu Saul. E Saul, ao assumir e estabelecer a monarquia, como nos países vizinhos, a vontade do povo era de apenas ter um rei e de se tornar como outras nações. Mas eles deixaram Deus. Saul deixou de buscar a Deus e mudou a maneira como lidar com Deus. O profeta Samuel, que havia escolhido Saul, estava também alarmado e triste diante de tal situação, porque Saul havia rejeitado a Deus. Saul é o homem que preenchia, de certa forma, quando assumiu o governo, ele preenchia a necessidade do reino. Guerreiro, conhecido, mas Saul se tornou um rei carnal, fraco, desobediente, sem espiritualidade, desqualificado como líder do povo eleito de Deus. E o maior problema é que ele era um fracasso iminente do rei, governava mal. Infelizmente não tardou em acontecer. Ele, diante de todo o desafio, agora ele não tinha um homem que pudesse enfrentar Golias. A desobediência rondava e permeava o coração de Saul. Havia uma crise, a gravidade da crise. A crise se abateu na liderança do povo de Deus. Samuel presenciou e viu a queda da situação espiritual de Saul. Uma lacuna que foi gerada com a rejeição, quando Deus rejeitou Saul. E Davi apareceu no cenário, os irmãos dele não foram
reconhecidos como líder, Deus permitiu, através de Samuel, escolher Davi como rei de Israel, mas havia um tempo de Deus. É muito importante observar o tempo de Deus. As promessas de Deus são reais, são verdadeiras, se cumprirão, mas há um tempo de Deus. Você não tem como adiantar as coisas ou querer que Deus adianta as coisas para facilitar para você, porque Deus te deu uma promessa. Quando Davi chegou lá para visitar os seus irmãos, o povo de Israel se puseram em fileiras. Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem, para levar uma resposta para os seus pais. E Davi presenciou, ele costumado a lidar já com feras, mas sem experiência na batalha, mas não confiando somente em si mesmo. Golias era um homem alto, guerreiro experiente, tinha um escudeiro. O exército dos filisteus zombava de Israel e, de certa forma, zombava de Deus, porque não havia homem que encarasse Golias. Quando ele viu o exército dos filisteus subindo, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, gigante, filisteu de Gate, falou aquelas palavras e Davi as ouviu. E quando ele falou, os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temia grandemente. O medo faz parte da vida humana. O homem mais corajoso, em algum momento, ele tem medo de alguma coisa. O medo. Aqui o receio. Nós estamos vivendo isso aí. O pânico, o medo, o receio, os traumas. Pergunte a um soldado que veio da guerra, que participou das guerras, os seus receios e os seus medos. Os que participaram das guerras lá no Iraque, no Afeganistão e em outros lugares. Os medos, os traumas. O exército de Israel estava batendo em retirada com medo de um homem, de um Golias, de um gigante. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. O rei vai dar riquezas, o rei vai isentar de impostos a casa dos pais daquele que enfrentar. E Davi então se interessou pela batalha. Ele diz que estavam com ele, dizendo que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Observe a coletividade, ele não só pensou nele. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a confiança de Davi em já colocar Deus no meio agora. E o povo tornou a falar com ele, conforme aquelas palavras. Quando Eliabe, irmão de Davi, ouviu isso, o irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi, e me diz para ele que desceste aqui, quem quer que deixasse aquelas poucas ovelhas. Olha a situação com que ele, pastorzinho de ovelha, bem conheço tua presunção, maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E Davi disse para ele: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se de Eliabe para o outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul. E aí Saul arrumou para a batalha. Quando ele tomou o conhecimento, olha como que Davi
ascende ao trono, como que ele vai se tornar o rei. É diante das batalhas. Não tem nada fácil na vida. Não tem conquistas sem batalhas. Elas são conquistas fáceis que as pessoas não valorizarão. Davi não é um aventureiro que surgiu e já vai para o trono, não. Ele tem uma batalha travada com Golias, ele tem umas batalhas travadas com o próprio Saul, que depois vai sentir ciúme dele. Ele tem umas batalhas travadas dentro da sua própria casa, de descrédito, de desconfianças, de ameaças, de acusações. Quantas vezes as pessoas acham que por terem a promessa de Deus, as coisas vão vir com facilidade? Não virão, você tem que lutar. Deus é o Deus da batalha, é o Deus que te dá a graça para você vencer. E Davi contou a história, Saul, que ele matou um leão, que ele matou um urso, ele era acostumado a defender um rebanho, e agora ele iria defender o exército de Israel. Quando ele fala sobre isso, o rei Saul, para quem sabe, dá uma satisfação também, arruma as suas vestimentas, e Davi agora coloca o nome de Deus, assim: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão desses filisteus. Então diz Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Como é bom quando Deus está conosco. Não há gigantes, não há muralhas, não há batalhas que possam suportar a grandeza e a excelência de Deus. E mandou Saul vestir as vestiduras dele a Davi, e cingiu com a espada, e colocou todo aquele negócio sobre ele lá. E Davi disse: eu não posso andar com isso. É como que ele dissesse assim: rei, eu preciso somente da armadura de Deus. É como se nós estivéssemos olhando para Efésios capítulo 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Aquele homem todo com bom, ele diz: eu preciso somente da armadura de Deus. E ele tomou aquilo que ele sabia lutar, que era o cajado na mão. Escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pô-los no alforje de pastor que ele trazia, e se direcionou para aquele filisteu. O filisteu também veio Davi. Quando ele olha para Davi lá de longe, ele olha para Davi e olha o filisteu, e quando ele vê Davi, ele desprezou. Sabe o que é desprezo? Muita gente às vezes vai te desprezar, não crendo no que Deus prometeu. Você só tem que estar firme na palavra e nas promessas de Deus. Você não tem que ceder às pressões e às tensões da vida. Portanto, ele era jovem, ruivo e de gentil aspecto, e o filisteu, olhando para Davi, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Aí entra a idolatria, outros deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha quem tem promessa, quem confia em Deus. Davi não estava vivendo uma fé de meninice, sem maturidade, ao contrário. Davi diz, porém, ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tem situações que as pessoas estão afrontando, é o próprio Deus, não é você. Então, quando afronta Deus toma a dianteira, é Deus quem toma a causa para si, para destruir os seus inimigos.
e ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Se há um Deus na sua vida, se há uma soberania de Deus na sua vida, e você está dentro desse propósito de Deus, você não tem que temer, você não tem que ter medo, você não tem que amedrontar. Deus está cuidando de tudo. E saberá este povo que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E quando o filisteu veio para encontrar Davi, Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra. Alguém disse que essa pedra se chamava Deus Forte, e com a funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. E Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, feriu o filisteu, matou. Que Davi tivesse uma espada na mão, pelo que correu Davi, pôs em pé sobre o filisteu, tomou a sua própria espada, atirou da bainha e matou-lhe, cortou-lhe a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Deus é Deus. Os seus problemas só vão permanecer enquanto você tiver medo deles. Coloca sempre Deus como maior, como Senhor. Coloca sempre Deus como aquele que tem poder nas batalhas. Naquela época era uma ameaça. Os filisteus, ninguém podia lidar com eles. Eles eram maioral, superior. Mas Deus, através do seu servo, através de Davi, os filisteus foram vencidos e o nome de Deus foi exaltado. Deus não utilizou de muita gente que era covarde, que era medrosa. Deus não está interessado na sua covardia, no seu regresso. Você que anda constantemente com medo, com receio, você que não consegue avançar, avance em nome do Senhor. O Deus que nós servimos é o Deus da batalha, é o Deus da vitória, é o Deus do poder, é o Deus que levanta o simples, o abatido, é o Deus que tira um menino de atrás do curral e exalta-o sobre uma nação, numa batalha, e envergonha aqueles que queriam envergonhar. Que o nome de Deus seja exaltado, que as suas batalhas sejam enfrentadas em nome de Jesus, e que o nome de Jesus se dê vitória nas suas batalhas, seja ela batalhas físicas, sejam elas doenças, sejam batalhas espirituais. O Senhor tem vitória para dar àqueles que têm coragem e persiste em adorá-lo. Oh meu Deus, os teus filhos têm travado batalhas grandes e ferrenhas, e alguns deles não sabem mais como lidar. E como Davi, não há estratégias, não há habilidade humana, Senhor. Há a tua mão que pode guiar, ajudar, socorrer, proteger, livrar. Livra esta pessoa, este homem, esta mulher. Livra, ó Deus, dos laços do diabo, das astúcias do diabo, do levante, das acusações, das intrigas, das confusões, Senhor. Dá vitória ao teu povo contra os inimigos, inimigos invisíveis, contra os males desta época. Em nome de Jesus, ó Deus, nas batalhas espirituais, ó Deus, levanta teu povo com coragem e disposição para vencer e superar as dificuldades. Pelo poder que há no nome de Jesus, oramos, Senhor, e abençoamos esta casa, esta família, esta vida, estes casais, estes filhos. Abençoamos esta nação e as nações
Senhor, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor alcance cada um e que cada um viva as suas promessas. No nome de Jesus oramos, porque no nome do Senhor é que pelejamos, lutamos e esperamos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe. É normal sentir medo. O que não é normal é se acovardar. Vá mesmo com medo, confiando no Senhor, porque a vitória virá. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.